Nosso cordial boa noite a todos. E assim sejamos todos bem-vindos à Casa do Caminho mais uma vez. Graças a Deus, né? Graças a Bezerra, aos amigos espirituais que nos concede a graça e a oportunidade de aqui chegar, né? Nos momentos em que estamos vivendo, não só no nosso planeta, mas no nosso país, precisamos ter um cantinho como este, né? Para o refrigério das nossas tensões, para apacentar os nossos corações, as nossas mentes, para renovar as esperanças, fortalecer o otimismo, a esperança e a certeza de que tudo passa e que dias melhores virão com certeza, né? Agora também depende de nós, tá? Não vamos jogar tudo na mão de Jesus, de Deus, dos amigos espirituais, porque Jesus não disse, orai e dormi e aguardai. Não foi isso, né? Primeiro vigiai e orai bastante, né? Vamos fazer a nossa parte, né? E por mais que nos sintamos assim, impotentes em algumas situações, mesmo que nada possamos fazer de concreto, mas podemos orar. E muito vai auxiliar para melhorarmos essa egrégora que paira no nosso planeta, né? Que infelizmente as forças espirituais negativas, elas também existem. Graças a Deus, é uma minoria em frente, em relação aos amigos espirituais. Mas de alguma forma atrapalham, perturbam. Então vamos vibrar positivamente, né? E por isso viemos aqui recarregar as nossas energias, fazer o que podemos, e a nossa primeira parte da noite é desligar o celular, para não nos perturbar, e vamos aprender um pouquinho mais. E o aprendizado da noite vem através do nosso irmão Hamilton Batista, que é um trabalhador do Grupo de Estudos Espírita Discípulo de Tiago, em Caxias. Muitos já conhecem, uma pessoa que está no nosso coração, né? Muito querida a Casa do Caminho, que sempre atende aos nossos convites, tem certeza que vem aqui de toda boa vontade, e como acrescenta a todos nós. Ficamos felizes mais uma vez pela presença do nosso irmão e que trará uma bela contribuição nesta noite. E que o Jesus e o nosso querido Bezerra possa iluminá-lo, inspirá-lo, para que ele fale aquilo que nós estamos precisando ouvir. Não aquilo que gostaríamos de ouvir, mas aquilo que precisamos. E ele fará, com certeza. Então, para iniciar o nosso trabalho, vamos à mensagem inicial do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos Barcelli, pelo irmão José, e tem como título Convivência Familiar. Quem não sabe tolerar, não aprende a amar. Os teus familiares são as tuas lições imediatas. Sem paciência, o menor problema adquire proporções imensas. Aprende a ceder em favor da felicidade alheia. Não agridas verbalmente aqueles que convivem contigo.
A gentileza abre portas há muito tempo cerradas. Não transformes o teu lar em cadinho esfogueante de aflições voluntárias. Torna mais aconchegante o teu ninho doméstico. Seleciona os assuntos de teus diálogos familiares. A família é o teu primeiro compromisso com Deus. E que Ele nos abençoe. E agora vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã Isa. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja no coração de todos nós. E assim, Mestre Jesus, hoje aqui viemos movidos pela imensa saudade que sentimos, para sentir um pouco mais de perto a Tua presença entre nós. Abençoe, Mestre amado, a nossa casa do caminho. Abençoe a todos que aqui chegaram em busca de amparo, em busca de socorro, em busca de trabalho, em busca de aprendizado. Abençoe também, Mestre Jesus, os que não conseguiram chegar até aqui, que ainda estão vindo ou que por um motivo ou outro desistiram de comparecer. Que sejam abençoados e que possam sentir, Senhor, o Teu amor. Esteja conosco, Mestre, nos dê permissão para mais esta noite de estudo. Abençoe nosso irmão Hamilton, que ele traga ao nosso coração tudo o que precisamos ouvir e aprender. Que assim seja, Mestre Jesus. Graças a Deus. Prazer, vamos passar a palavra ao nosso irmão. Irmãs, irmãos, que a doce paz de Jesus permaneça hoje e sempre em nossos corações. Boa noite. Nós vamos nos reencontrar com Jesus. Nestes momentos de tantas aflições no mundo físico, em que o mundo acha-se conturbado por tantas ocorrências, e muitas delas nos atinge de perto, estamos no Brasil, e eu vejo as pessoas desestimuladas, amarguradas, desconfiantes, e eu fico pensando, Jesus, há 2022 anos, esteve entre nós, trazendo esperanças, nos colocando seu evangelho de amor, para que nós aprendêssemos com ele a ter confiança em tudo aquilo que ele nos falou. Se o mundo está perturbado, nada que não tenha sido previsto por ele no seu evangelho de amor. Nós é quem nos atrasamos, nós é quem não estudamos, nós é quem deixamos as coisas ocorrerem. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu, ele é nosso mestre, nós também venceremos. Mas vamos lá na questão 625, do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec, numa pergunta magistral, pergunta aos espíritos ilustres e amigos o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A pergunta, muito justa, não tinha outra resposta. E ele responde apenas Jesus. E Kardec, ainda naquela sua lucidez, completa dizendo: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. E continua ainda desenvolvendo as suas interlocuções. Vamos conhecer um pouco Jesus. Nós não o conhecemos. Há pessoas que tratam Jesus como se ele fosse uma pessoa da família, e o é, mas numa intimidade que está longe de saber aquilo que Jesus representa para cada um de nós. Ele é o guia e modelo desta humanidade terrestre. Jesus é o construtor do planeta Terra. É um espírito, pelas nossas contas, com mais de 40 bilhões de anos de evolução espiritual.
há mais de 40 bilhões, é uma conta que, confesso a vocês, eu não sei fazer, é um número grande, mas só para a gente constar, estatisticamente, 40 bilhões de anos Jesus está entre nós. Jesus faz parte da pleiade de espíritos puros que, junto com Deus, conduz o universo. Não é o nosso amiguinho da escola, não é aquele espírito que nós vamos encontrar fortuitamente, mas como nosso guia e modelo nos dá a condição de nós nos espelharmos nele, a nossa moral elevada, para que possamos trafegar no mundo com muita tranquilidade. Qual seria o papel de Jesus no mundo físico? O que é que Jesus veio realmente fazer? Veio nos ensinar como é que nós andaríamos, trafegaríamos no mundo material. Porque no mundo espiritual, embora trôpegos ainda, nós sabemos navegar. Ao deixarmos o corpo físico, nada acontece senão a mudança de ares, nós vamos saber como é que nós vamos trabalhar ali. Porque nós somos espíritos. Estamos na Terra cumprindo o nosso papel da evolução espiritual que nos foi colocada por Jesus através dos ensinamentos da lei de Deus. Então, Jesus é tudo mais que nós possamos pensar. Ele tem nas suas rédeas o planeta Terra, mas colabora com outros cristos planetários. É uma diferença de Jesus e Cristo planetário, para que eles também possam reger os seus mundos. Jesus, então, é o guia e modelo para a humanidade terrestre, mas é também o Cristo planetário. Qual a diferença, Milton? Jesus, como modelo e guia, é o governador do planeta Terra, por ordem de Deus. Há 4 bilhões de anos, ele esteve na construção de tudo isso que nós estamos vendo aqui. Na nossa construção, na nossa formação, na nossa evolução como espíritos, ditando as normas, mas também na nossa evolução como seres físicos. E nós olhamos para a humanidade através da história e vemos como o homem evoluiu, espiritualmente também. Então Jesus é este guia e modelo, este governador do planeta Terra. E o que é o Cristo planetário? Cristos planetários, ou Cristos apenas, são aqueles espíritos que, depois de atingirem uma elevação espiritual muito grande, já podem trabalhar pela concepção de um universo muito melhor. Logicamente que Deus é o grande mentor. E nós não falamos porque não temos intimidade suficiente para falar de Deus. Se nós desconhecemos Jesus, como é que podemos falar de Deus? Temos que esperar que Jesus nos apresente como tem apresentado, como Pai Todo-Poderoso, Criador do universo, o Criador incriado. Difícil para a nossa concepção. Nós apenas ainda conseguimos observar aquilo que temos nas mãos, aquilo que vemos, aquilo que tocamos, com os nossos 5 sentidos falhos. Mas quando se trata do sentido espiritual, nós ainda estamos engateando nesse planeta em que nós estamos e até no próprio mundo espiritual. Mas como é que nós podemos falar dos Cristos planetários? No Livro dos Espíritos, na questão de número 100, Allan Kardec, ele consegue elencar ali como é a evolução dos espíritos. Então, entre classes e ordens, ele nos diz que nós estamos hoje na condição de espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos. Por quê? Porque estamos atravessando, dentro daquilo que ele traçou, uma camada ainda muito baixa da nossa condição espiritual. Mas isso não é para desânimo. É como aquele aluno que está situado numa camada inicial do seu aprendizado. Ele não pode invejar aquele aluno que já está mais na frente. Aquele começou até primeiro, logicamente. Nós precisamos, então, observarmos o que é que nós temos que fazer para chegarmos a essa mesma conclusão. E vou dizer para vocês uma notícia, pasme. Primeiramente, eu costumo falar isso e vou repetir. Nós somos imortais. Coisa bonita, né? Saber que eu existo hoje, existirei para sempre. Depois de criados por Deus, nós somos espíritos eternos. Nunca nós morreremos, porque a morte não existe para o espírito.
a morte é apenas do corpo físico. Estamos condenados à evolução espiritual, quer nós queiramos, quer nós não queiramos. Pode demandar tempo, pode demorar milênios, mas nós evoluiremos, porque essa é a nossa condição. Não há outro caminho a não ser evoluir. Evoluir sempre, nos diz Kardec, tal é a lei, através da reencarnação. Então, se nós estamos de posse dessas certezas, é porque um ser muito maior nos trouxe essas certezas. E esse Cristo planetário, que vem das esferas mais altas da espiritualidade, para junto a nós modificar as nossas aspirações. Olha que coisa bonita. Ele vem das mais altas esferas espirituais, onde nós não podemos nem imaginar. Nem imaginar. Nós já ficamos assustados quando, em alguns momentos da nossa história, ou se você vai no planetário hoje, ou se você vai para cidades onde a poluição ainda não tomou conta, e você olha para os céus e parece que as estrelas estão grudadas uma na outra. São sextilhões de estrelas, sextilhões de planetas, não sei quantos sextilhões de espíritos que habitam aquele mundo físico. Só no planeta Terra, no nosso orbe, giram em torno de 23 bilhões de espíritos. Reencarnado, 8 bilhões. Desencarnados, o restante, é só fazer a conta. Então, esses pululam em torno do planeta Terra, indo e voltando ao mundo espiritual, que é o nosso mundo definitivo, e vindo ao planeta Terra, que é o nosso local temporário, é onde nós vamos passar temporariamente, e por muitos e muitos anos ainda. Porque a transformação espiritual não se faz de um momento para outro. É necessário, primeiro, ter força de vontade. É necessário ter aplicação. É necessário compreender qual é o nosso papel no mundo físico. Isso Jesus ensinou. E as suas lições perenes continuam rebimboando para toda a humanidade. Mas o homem não compreende. Sempre foi assim. Nós ontem o crucificamos pela nossa ignorância. E dentro de tudo aquilo que ele havia feito por nós, ele nos disse, olha, Pai, perdoai que eles são ignorantes. Eles só estão fazendo isso porque são ignorantes. Mas, infelizmente, nós continuamos crucificando Jesus todos os dias da nossa vida. Quando não aprendemos as suas lições. Mas, minhas irmãs e meus irmãos, eu vim aqui para trazer esperança. Eu vim aqui para apontar o caminho da felicidade que Jesus mesmo disse. Não é no mundo físico, mas começa aqui. Como é que nós gostaríamos de ser felizes no mundo espiritual se não começássemos a agir a felicidade aqui no planeta Terra? Como se pode imaginar ser feliz no mundo espiritual se nós não buscamos o caminho da felicidade no mundo físico? E esse caminho, eu posso vos dizer, só através do Evangelho de Jesus. Enquanto a humanidade não compreender o Evangelho de Jesus, nós estaremos à luta com guerras, estaremos à luta com as mentiras, com as indefinições que nos amarguram o coração, porque simplesmente não nos entregamos a Ele. E o que seria nos entregarmos a Jesus? Seria frequentar a casa espírita em todos os dias que ela tem reunião? Seríamos trabalhar mediunicamente, ser um dirigente de reunião? Seria aquela irmã que faz a prece, que lê uma página? Seria aquele que coloca água da recepção, que nos recebe? Tudo isso são trabalhos fortuitos em relação ao grande trabalho que nós temos que fazer. O grande trabalho do homem é a sua transformação moral. Porque criados por Deus simples e ignorantes, compete ao homem, com as suas idas e vindas ao mundo físico, evoluir. Essa é a condição que é uma lei, que não se discute, porque muitos até poderiam discutir, como Kardec pergunta no Livro dos Espíritos. Não poderia Deus ter feito o homem perfeito? Ele disse, não, seria muito fácil. Se existem leis que diz que nós temos que começar do primário no mundo físico, ou do ensino fundamental, como nós chegaríamos à universidade, ao doutorado, pós-doutorado e outras graduações, sem passarmos primeiro pela fileira do fundamental, ainda jovens, ainda crianças? Assim também, a nossa infância espiritual nos diz que nós temos que caminhar céleres, tranquilos, mas ganhando graduação a cada momento em que a nossa vida no mundo físico
nos aponta para o caminho. E Jesus, que espírito é esse que te coloca como nosso irmão? Ele diz, não, nós somos irmãos, logicamente somos irmãos de Jesus, pois somos filhos, todos nós, do mesmo Pai. Não há uma alma que esteja no mundo físico ou na erraticidade, que é a nossa condição de espíritos necessitados ainda da reencarnação, que não seja filho do Pai Celestial. As diferenças somos nós quem fazemos. Deus nos olha a todos indistintamente, como espíritos em evolução. Em nós, o seu DNA, que importante, né? Todos nós temos o DNA de Deus. Então, por isso que nós somos irmãos. Compete-nos, então, porfiar para podermos chegar àquela condição que a espiritualidade planejou para cada um de nós. Só que esse planejamento depende de cada um de nós também. Somos nós que ditamos as regras de cada reencarnação. Há um momento que a espiritualidade interfere. Hamilton, você está fazendo muita bobagem, então nós vamos te dar aqui uma correção de rumo. Aí as provas, as expiações pelas quais nós passamos. A dor, ao invés de nos desalentar, é a amiga que Jesus nos deu para que nós pudéssemos seguir no rumo correto. Mas Jesus, como nosso irmão, ele começa numa tranquilidade muito grande. Segundo alguns, cerca de 4 a 5 mil anos, Jesus levou no mundo espiritual, se preparando para chegar ao mundo físico. Por quê? Um espírito, depois que chega à condição de Cristo planetário, o seu perispírito já está unido ao seu espírito. Então, ele não tem um perispírito como nós. Tem a sombra, a lembrança. Porque para habitar o mundo físico, é necessário que nós possuamos um perispírito. E Jesus, então, teve que buscar lá nos reforços da sua consciência, lá nos bilhões de anos da sua existência, em mundos como o nosso, na existência, onde ele se desenvolveu, como é que seria a formação do seu perispírito? E levou a espiritualidade 4 mil anos, tirando dele todas as camadas que pudesse alentar os nossos corações, porque se Jesus chegasse diante de nós agora com a sua luminosidade, nós crestaríamos, porque a sua iluminação, o seu calor é muito maior que o calor do sol. O sol é um componente por ele criado, pelos cristos planetários criados, cada um no seu planeta, para dar conformação ao sistema planetário no qual nós habitamos. E quantos outros existem pelo universo? Não há, a ciência não consegue configurar, a ciência não consegue dizer quantos são os planetas, quantas estrelas e quantos planetas giram em torno dela. E pasmem, todos eles na mesma direção, todos eles na mesma direção, na direção do relógio, fazendo as suas elipses, fazendo ali as suas transformações dias e noites. Mas então Jesus chega ao mundo físico. Antes, a preparação no mundo espiritual desadensa tudo que ele tinha de luzes para que ele não crestasse ao chegar os espíritos que aqui estavam, os corpos físicos que aqui estavam. Então ele desadensa, procura camadas mais suaves, fazer um perispírito mais ou menos parecido com o nosso. Porque jamais seria um perispírito igual ao nosso. Nunca será. Porque o nosso perispírito é grosseiro. O de Jesus suave, que ele conseguia aparecer e desaparecer quando quisesse. Conseguia, através da natureza do Pai Celestial, provocar milagres que nós ficamos abismados e que sabemos hoje que nada mais é, não derrogação das leis de Deus, mas simplesmente porque ele tinha a manipulação fluídica de todas as coisas. Ora, o que é mais difícil? Colocar uma orelha cortada pelo sumo sacerdote ou construir um planeta igual ao nosso? O que é mais difícil? Se ele é o construtor de todas essas belezas que nós temos, colocar a orelha é muito mais fácil. E isso nós fazemos, o médico hoje faz com muita maestria. Eu me lembro que na época que estava ainda no lar de Maria Dolores e Meimei, que era um lar que cuidava de crianças, eu fui diretor lá por quase 10 anos, tinha uma menina que tinha uma orelha defeituosa. E ela sempre pedia, tio, me ajuda, eu queria modificar minha orelha. Aí nós consultamos os médicos, eles disseram, não tem jeito a orelha dela. Olha, o trabalho que eles fizeram assim foi magistral.
Foi as mãos de Jesus modelando através dos médicos aquela orelha da garota que ficou perfeita. Então, isso que Jesus nos ensinou, simplesmente manipulação de fluidos. Não existem milagres, porque os milagres apontam-nos Jesus. Seria a derrogação das leis de Deus. O homem já tem essa disposição de fazer isto. A casa espírita é um reduto, vamos falar como se fala, de milagres acontecendo todos os dias. As pessoas vêm com seus problemas, ouvem a palestra, passam pelos passos e saem curadas. Saem curadas. E o que é a cura? É a diferenciação do estado em que você se encontrava, mórbido, para o estado natural em que você se encontra agora. A cada dia nós somos curados por Jesus. Basta pedir. Mas tem que saber pedir. Ah, mas o Pai sabe de tudo, Jesus sabe de tudo perfeitamente. Mas vamos analisar por nós mesmos. Nós somos pais, somos tios, somos irmãos maiores. E se o filho pedir ao pai hoje com 5 anos de idade, pai, me dá R$200, você daria a ele? Eu acho que não. Acredito que não. E assim somos nós diante de Deus. Às vezes nós chegamos para o pai, Senhor, nós precisamos de R$200 mil. Aí Deus diz assim, olha, eu vou te dar 10 e você começa a batalhar os outros. Vou te dar 10 porque é 10 que você está merecendo. Então, e aí nós ficamos contrariados, porque sempre achamos que merecemos mais. Mas não, há uma gradação também para todos nós daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Porque nós, disse o José logo nisso aqui, somos responsáveis. Nós somos responsáveis. O vigiai e orai, na definição de Jesus, é vigiar mesmo cada instante de nossas vidas. Em todos os momentos de nossa vida, para que depois possamos orar. Porque quem não vigia, não adianta, que não pode pedir. Se você não fez a sua parte, como quererá que Deus fará a sua? Não há essa condição. E Jesus, na sua humildade, ele começa o seu messianato no mundo físico, depois de abandonar todas as suas luzes. E alguns até perguntam, ora, se Jesus vem do mundo espiritual para o mundo físico, como é que ficou, se ele é o governador do planeta, como é que ele ficou gerindo o planeta? Os cristos planetários, amigos de Jesus, tomaram conta do planeta Terra durante o tempo que ele esteve entre nós, ajudando-o, inclusive, a poder fazer por nós tantas coisas, a trazer o evangelho, que não é de Jesus, o evangelho é de Deus, e existem todas as camadas dos mundos espirituais existentes. O evangelho é designação do Pai Celestial para todo o universo, porque nele está contido tudo aquilo que precisam os espíritos em todos os orbes para a sua evolução espiritual. Recentemente, tendo lido um livro do espírito Sandra Carneiro, o espírito, não me lembro o nome dele agora, mas é um espírito conhecido, e ele conta a história da saga de 2 espíritos que saíram do planeta da estrela Capela, que já era um planeta adiantado para a nossa condição, e eles saíram de lá sem condições, porque, tendo aprendido tudo que Jesus ensinara, o Cristo de lá ensinara, eles se desviaram e levaram alguns 11 mil anos para chegarem à condição de poder retornar ao planeta da estrela Capela. 11 mil anos. E um desses espíritos acompanhou Jesus no mundo físico, e o nome dele, José de Arimateia. Foi aquele que conduziu o corpo de Jesus para dar dignidade a um sepultamento que o mestre merecia, certamente. Então, 11 mil anos ele levou, depois de já estar no estágio de um mundo de regeneração. E acreditem, o outro espírito não conseguiu, e até hoje se encontra entre nós, sem ter conseguido evoluir. Por quê? Porque somos nós que fazemos a nossa destinação. O destino é traçado por Deus, mas a destinação é nossa. Somos nós quem fazemos. E Jesus, depois de tudo isso, ele vem ao mundo físico. Quem Jesus procurou para trabalhar com ele? Ele escolheu espíritos, certamente aqueles espíritos que trabalharam com Jesus já estavam previamente agendados. Não eram qualquer espírito que trabalhava. O pai, a mãe, tudo foi programado. Jesus precisava de ter pessoas que iriam gerá-lo de boa índole, espíritos verdadeiramente
em proporção de evolução espiritual idêntica dele, desde a sua mãe, seu pai. Seus irmãos já eram espíritos diferentes, que precisavam ter aprendido com Jesus no mundo físico, muitos deles. Mas então Jesus chega ao mundo físico, quem que ele procurou primeiro? Os humildes, os pescadores. Por quê? Porque Jesus abominava a riqueza? Não, nós vamos ver daqui a pouco. Não era isso. Mas as pessoas mais humildes têm uma propensão muito maior a ter uma crença fiel em Deus. As pessoas mais humildes, com todo sofrimento, têm uma crença maior em Deus. Eu digo isso que eu me lembro, algum tempo atrás, foi feita uma reportagem no Nordeste do Brasil, que é uma das áreas mais carentes que nós conhecemos, embora no Rio de Janeiro tenham áreas muito carentes também, mas no Nordeste, eu vi o repórter perguntando para uma senhora com 4 filhos. Ela, não, eu tenho 7 filhos, mas 3 já foram para a cidade grande para tentar ganhar a vida e mandar alguma coisa para nós. Uma taperazinha ali, ela com a panela no fogo, uma panela de ferro ali no fogão a lenha, ela costurando aquilo ali. Ele falou, o que tem na panela hoje? Ela disse assim, hoje, graças a Deus, tem mandacaru. Mandacaru é uma planta, né, que ela tem uns espinhos, né? Parece cactos. E ela disse, não, hoje, graças a Deus, tem mandacaru. E nós estamos comendo, eu estou fervendo aqui, daqui a pouco nós vamos comer uma sopa de mandacaru. Graças a Deus. Aí eu parei para olhar e disse, como é que uma pessoa dá graças a Deus por ter mandacaru, né? Quando nós perguntamos assim, o que é que nós comemos no almoço? Ah, não, hoje nós comemos bife com ovos, então a janta tem que ser diferente. Nós não queremos nem repetir a janta. Eu vejo pessoas que dizem assim, está requentado eu não quero, eu quero fresquinho. E a mulher estava comendo mandacaru. Aí ele disse assim, e amanhã se não tiver? Ela disse assim, eu faço uma sopa de barro e de pedra, que as crianças, olha, eu boto um pouquinho de sal, as crianças tomam aquilo, aí você fica condoído. Mas ela diz assim, graças a Deus. Gente, vocês sabem o que é um graças a Deus? O significado destas palavras, graças a Deus, você está agradecendo ao Pai por tudo o que você tem, por tudo o que você terá, e até por aquilo que você não tem, porque aprendeu dos ensinamentos de Jesus que todas as coisas só ocorrem quando elas têm que ocorrer. Algumas nós modificamos, algumas nós podemos modificar, outras não. Por isso que há coisas que nós temos em nossas vidas como um livro. A nossa vida é um livro. Os títulos e capítulos normalmente já vêm impressos. Mas escrever no livro é nossa obrigação. Somos nós que vamos dar destino àqueles títulos e capítulos. Por exemplo, título, Vida do Hamilton, o livro lá. Capítulo 1, Nascimento. O nascimento já está programado. Você sabe de quem você vai ser filho, quem serão seus pais, quem serão seus irmãos. Aí diz, emprego, trabalho. O Hamilton vai estudar até a 2ª série do ensino fundamental e depois ele vai trabalhar. É determinação? Não. Eu posso dizer, não quero estudar só até a 2ª série do ensino fundamental, não. Eu quero ir mais adiante. É uma determinação tua aí que nós podemos modificar. Mas às vezes nós ficamos acomodados. Eu vou esperar porque Deus dará. Seja feita a vontade de Deus. Mas a nossa vontade tem validade. Para isso é que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, para podermos operar naquilo que Deus nos designou. E Jesus, então, saindo, num dia pela manhã, vê um grupo de pescadores e os convida. Olha que coisa importante. Jesus não exigiu, Jesus não ditou normas, Jesus convidou. Está nos convidando. Na noite de hoje, nós temos aqui um convite maravilhoso para estarmos com Jesus ainda agora. Eu vejo pessoas que dizem assim, eu tive encontro com Jesus. Eu falei assim, então eu não tive, eu estou esperando o meu encontro. Eu ainda não tive esse encontro com Jesus, porque para eu encontrar-me com Jesus, eu tenho que subir. Eu tenho que subir o meu nível. Eu não vou me encontrar com Jesus na proporção que eu estou. Mas encontro-me com os seus ensinamentos. Isso todos os dias das nossas vidas. Com os ensinamentos de Jesus, eu me encontro todos os dias. E são ensinamentos valiosos para que nós possamos progredir no mundo físico.
Não há alteração para nós que não passe pelo Evangelho de Jesus, e por isso que a humanidade ainda está assim. Mas ela compreenderá. Os anos vão se passando. Eu um dia me peguei, com licença, numa palestra com Haroldo Dutra Dias, que é um excelente palestrante, e ele falou assim: gente, nós estamos acostumados a fixar o nosso planejamento para 70 anos, 80 anos. Por que nós não fazemos planejamento para 500 anos? Aí eu parei e digo assim, é verdade, né? Se nós somos imortais, eu posso planejar daqui a 500 anos. Por quê? Porque tudo aquilo que eu aprendi está armazenado, eu não perco mais. Tudo que eu aprendi está armazenado, eu, Hamilton Espírito, não perco mais. Então, como será a minha próxima reencarnação? Tenho certeza, muito melhor do que esta. Muito melhor do que esta. Eu quero. Então, serei melhor numa próxima encarnação, sem dúvida nenhuma. Se os ensinamentos que me foram dados ficaram armazenados no meu perispírito e eu os pratiquei, como vou perdê-los numa próxima encarnação? Ah, Milton, mas tem o véu do esquecimento. Gente, o véu do esquecimento é muito mais para coisas nocivas, hein? Para erros que nós cometemos. Para as coisas boas, o véu do esquecimento não funciona, não. Para as coisas boas, o véu do esquecimento está sempre conosco. Ele elide ou esconde as coisas ruins que nós fizemos para que a gente possa progredir. Por quê? Porque a reencarnação é bênção de Deus. Ela vem para que nós possamos progredir e não para sofrermos, não para nos desgastarmos. A reencarnação é a oportunidade que Deus nos dá a cada momento de nossas existências para que nós possamos avançar um pouco mais. E Jesus exatamente veio nos dizer isso. Então ele convida os pescadores, convite. Está fazendo o que aí? Ah, Senhor, eu estou pescando. Ah, mas essa hora não tem peixe. Vem para cá que eu vou vos fazer pescadores de almas. João, Tiago, Pedro, Tomé. E vieram os discípulos de Jesus. Um círculo de 12 espíritos convidados e que aceitaram Jesus naquele instante. E Jesus começa a falar para ele coisas simples. Olha só, o mundo é assim e nós vamos agir assim. E como foi? Falemos do amor. Jesus liberta a mulher com seu amor acendrado. E a significação desse ato vem através de Maria de Madalena, ou Maria de Magdala. Maria de Magdala era uma cortesã. Muitos afirmam era prostituta. Ela era rica. Ela não era prostituta. Ela simplesmente se dava os prazeres da vida porque tinha muito dinheiro. Então ela escolhia com quem ela queria ficar, com quem ela queria viver. Mas não lhe trazia satisfação, porque faltava algo em sua vida. Mas as mulheres daquela época, como ainda hoje em muitos países, são colocadas para escanteio. Não tinham direito a ser contadas no recenseamento. Tinham que andar à esquerda do homem e 2 passos atrás. As filhas mulheres não levavam muitas vezes o nome do pai, porque nós conhecemos Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Mas eu não sei quem era a mulher de Simão Pedro. Alguém já ouviu falar? Nem nos livros espíritas, que às vezes vão no evangelho que está no mundo espiritual, nunca ouvi falar quem era a mulher de Simão Pedro. Às vezes, quando se refere assim, a sogra de Pedro. Mas qual era o nome da sogra de Pedro? Sogra de Pedro é nome? Não. Por quê? Porque elas eram colocadas a escanteio. E Maria de Magdala reescreve essa página, porque ela, quando se sentiu oprimida, ouve falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse, mas Jesus, quem é ele? E a serva da sua casa lhe disse, Jesus é um homem comum. Ele trata todos com dignidade, homens, crianças, mulheres, a todos Jesus dá a atenção que merece e nos diz lições maravilhosas. Ela diz, eu quero ir ao encontro de Jesus, mas como posso fazê-lo? Eu sou uma cortesã, sou uma mulher. O judeu não aceita que a mulher vai falar com ele diretamente. Como eu farei isso? Disse, olha, Jesus é diferente, hein? Vai lá. Jesus é diferente. Ele vai lhe tratar com dignidade. E marcou com ela um dia. E Maria sai um dia
pega uma barca, atravessa o lago de Genezaré, em direção à casa de Pedro. Jesus gostava muito de ficar na casa de Pedro. Não sei se é porque a comida era boa, Jesus gostava de comer bem, tinha peixe à vontade, então ele gostava muito de ficar na casa de Pedro. E Jesus, então, chegando lá, quando Maria chega, Jesus já aguardava. Mas Pedro, quando olhou aquela mulher, falou assim: meu Deus do céu, o que essa mulher está fazendo na minha casa? Isso é uma prostituta. E Jesus ia: não, Maria, sai daqui. Sai daqui que Jesus não quer falar contigo, não. Jesus lá de dentro disse assim: Pedro, deixe que Maria adentre. Eu a convidei. Aí Pedro, já todo sem graça: não, senhor. Aí fazendo salamalex, deixou que Maria entrasse. E ela, quando chega diante de Jesus, o que ela fez foi chorar. Chorou copiosamente. E Jesus diz: o que queres, mulher? Ela disse: Senhor, eu sou uma pecadora. Ele diz: olha, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque nós nos colocamos, às vezes, em erros, em pecados, e não temos coragem de fazer a coisa diferente. Tirar os pecados ou os erros que nós cometemos é só não cometê-los mais. É só pegar aqueles erros que nós cometemos e fazermos diferentes. E foi o que a Maria fez. Quando ela chega diante de Jesus chorando, Jesus, já olhando seu perispírito, disse: essa mulher está na condição de transformação. Não tens pecado, estão todos perdoados. Ela disse: mas mestre, não és mais Maria. É o começo daqui para lá. Como o Chico dizia, não interessa o que você fez ontem. Estava errado? Estava. Então comece daqui para frente. Não me interessa ontem. Não me interessa a última reencarnação. Me interessa hoje o que eu sou. Hoje o que eu faço para melhorar a minha condição. E nós temos que ser assim. E aí, quando Maria recebeu aquelas palavras de Jesus, ela se transformou. Foi um choque. Por isso que eu digo às pessoas, dizem assim: eu tive um encontro com Jesus. Não teve. Nós nos encontrarmos com Jesus hoje é muito difícil, porque nós temos que subir. Subir o quê? O nosso nível, as nossas vibrações. Será que os nossos pensamentos, as nossas atitudes são dignas do encontro com Jesus? Só o que eu quero perguntar, a resposta é de cada um de nós. Logicamente, aqui terão irmãs e irmãos que já têm essa oportunidade de ter encontrado Jesus. Por quê? Porque elevaram o seu patamar espiritual, elevaram a sua condição de espírito para um pouco mais adiante, para um pouco mais além. E Maria se encontrou, porque ela elevou, no momento que ela chega e fala com Jesus, ela elevou as suas vibrações espirituais, reconhece Jesus como Salvador. E eu vou dizer para vocês o que significa Jesus Salvador. Porque as pessoas já falam: Jesus é o Salvador. Jesus, isso é fácil você falar. Mas por que Jesus é o Salvador? Vou explicar daqui a pouquinho. Então Maria observou, olhando, e disse: mas Senhor, o que eu faço? Ele diz: vá e não peques mais. Isto é, a palavra pecado, hermátia, quer dizer, vai e não erres mais, para que não lhe suceda coisa pior. Foi uma ameaça? Não. Jesus estava apenas dizendo para ela: olha só, nesse momento, perdoados estão todos os seus pecados. Você se auto-perdoou. Nós temos que ter o auto-perdão. Porque se eu não me auto-perdoo, eu fico resmungando, eu fico ruminando coisas que são ruins para a minha vida. Eu não tenho que me preocupar. Mas Hamilton, Jesus disse para perdoar, eu não consigo perdoar. Não se preocupe com isso, nós não conseguimos perdoar. Nós não conseguimos perdoar. O perdão, ele tem camadas. Lógico. Mas por que Jesus disse que nós temos que perdoar? Ele queria te dar a primeira lição. Agora você vai aprender como é que esse perdão chega até você e como é que você pode fazer para perdoar e ser perdoado. Primeiro momento, se auto-perdoe. Fiz uma coisa errada? Fiz, Senhor. Realmente eu estou errado, mas eu vou procurar agir certo. Essa é a nossa condição. Mas você fica remanejando pensamentos de ontem, amargurando o seu coração com coisas que você não consegue ultrapassar. Como você vai perdoar alguém? Se auto-perdoe. Então foi o que Jesus fez com Maria. Maria, se auto-perdoe, Maria. Se auto-perdoe. E ela se auto-perdoou. E saiu dali sorrindo. Contente, chegou na sua casa muito bonita, muito boa, lá em Magdala, e disse: olha, minha querida serva, pega tudo isso que está aí, vestido, roupa, joias, distribui para todas as pessoas que estão aí. E ela: mas como é que a senhora vai fazer isso? Pode distribuir.
pegue tudo que tem, a casa é tua, eu não preciso mais dessa casa. Mas a senhora está ficando maluca? Aí passou a ser conhecida como Maria Louca. Como é que pode pegar tudo que ela tinha, o dinheiro que ela tinha, a fortuna que ela tinha, e dar assim de uma hora para outra? Eu estou fazendo isso porque eu vou seguir Jesus. Porque, embora o Evangelho fale em 12 homens que seguiram Jesus, Jesus tinha um séquito de mulheres que o seguiam também, a começar da sua mãe. Maria de Magdala, Maria, mãe de Jesus, Joana de Cusa, Marta e Maria, que o Evangelho se refere, eram mulheres que estavam ali. Por que elas não apareciam? Porque não é contado. Naquela ocasião elas não existiam. Por isso que elas não são faladas. Eu já tive a oportunidade de fazer uma pesquisa e elenquei, eram muito mais, eu elenquei 12 mulheres do apostolado de Jesus. Numa oportunidade eu aproveito que José vem aqui falar sobre essas 12 mulheres. 12 mulheres do apostolado de Jesus. E Maria, então, falou, eu vou seguir Jesus. E seguia. Ela não podia ficar junto de Jesus, tinha que andar 3 passos atrás. Ela andava até 200 passos, mas seguiu Jesus. E seguir Jesus é fazer a vontade do Pai Celestial. Ela passou a dedicar-se às pessoas, passou a cuidar dos doentes, tanto que, resumindo a sua história, ela termina cuidando de pessoas que sofriam de hanseníase. E ela também ficou hanseniana. E no dia que ela olhou para os seus braços, e ela estava com hanseníase, ela disse assim, Jesus, neste momento, eu entendo que a salvação é para mim. E ela tem o prazer, a dignidade de ser recebida por Jesus no mundo espiritual. Tem mais história de Maria de Magdala, muito mais histórias. Mas, naquele instante, ela foi aquela dignidade de ter sido perdoada por Jesus e seguir. E Jesus resgatar a dignidade da mulher através dela, dizer, não, mas para mim não importa. Se você foi cortesã, não me interessa isso. Eu quero tirar de você o melhor. O que você tem para me oferecer? O que você tem para me dar? É isso que Jesus quer de nós. Não interessa a posição que nós nos encontramos, porque eu vou mudar. Eu vou mudar porque vou compreender Jesus e para compreendê-lo eu vou segui-lo, para que depois eu possa ser a ele apresentado. O único Evangelho de Jesus que teve essa condição de observar o encontro com Jesus foi Paulo de Tarso. Quando ele termina os seus dias no mundo físico, ele diz assim, não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Quantos de nós pode dizer isso, hein? Quantos de nós? Lógico, eu não sou Paulo de Tarso, nós não somos Paulo de Tarso, não somos Maria de Magdala, mas nós somos aprendizes do ensinamento de Jesus. E podemos ser muito mais do que ele, porque Jesus nos deixou essa aspiração. Podereis fazer mais do que eu faço. Muita gente não entende, mas como é que nós podemos fazer mais do que Jesus? Jesus era um espírito iluminado. Nós somos aqui cerca de 70, 80 pessoas. Se nós elevarmos o nosso pensamento, nós poderíamos fazer muito mais do que Jesus fazia com o nosso pensamento elevado a ele. Basta que queiramos ter essa dignidade. Basta que queremos modificar as nossas vibrações. Sabe por quê, minhas irmãs e meus irmãos? Nós vivemos em vibração constante. O nosso organismo físico é um organismo que vibra através dos nossos centros de força, onde nós recebemos os passes e onde, através deles, nós aplicamos os passes. Nosso centro de força. O que se modifica no momento do passe são as nossas vibrações que estão descoordenadas. Muitas vezes nós chegamos na casa espírita totalmente desequilibrados. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas que adentraram a casa espírita andando retamente, mas o perispírito estava assim, de lado. Aí eu firmei, eu não sou vidente não. Por 1 ou 2 vezes eu olhei para a pessoa e digo assim, ué, mas como é que ele está andando de lado? Aí perguntei para minha esposa, que ela é vidente, disse assim, como é que ele está andando de lado? Se o perispírito dele está torto. E nós realinhamos, através das nossas vibrações, através da nossa vontade. Mas Jesus não fez isso só não. Ele deu dignidade aos ricos, porque aos pobres ele as dava constantemente, através do trabalho, através dos ensinamentos que aprendiam com mais facilidade. Uma certa ocasião, um homem chamado Zaqueu, está ali, Bezerra de Menezes, numa encarnação muito posterior no Brasil, ele queria ver Jesus, mas ele era pequeno. E Jesus passando pela cidade,
e o povo acompanhando Jesus, e ele correndo, tentando ver Jesus, não conseguia, até que ele subiu numa árvore, um sicômoro, uma árvore pequena, mas que dava a altura para ele ver Jesus, e Jesus, sem olhar para ele, falou assim: Zaqueu, apresta-te, porque esta noite eu ficarei na sua casa. Zaqueu quase que caiu da árvore. Falou: Jesus falando comigo? Ele disse: vai lá, Zaqueu, arruma a tua casa. Zaqueu saiu dali, botou até tapete vermelho. E as pessoas diziam: Jesus não era rico, Jesus era riquíssimo. Porque ele usufruía da companhia de pessoas ricas. Para ele não precisava de nada. Mas aqueles amigos no mundo físico davam a ele dignidade, para que Jesus pudesse ter uma vida tranquila, materialmente falando, ajudava os pobres, e assim fazia. Zaqueu saiu dali correndo, foi em casa e disse: olha, prepara o melhor banquete, a melhor festa aí, que Jesus hoje vem aqui. Ninguém acreditou em Jesus. Vem aqui, Zaqueu, tu é um publicano, cara, você é um camarada que vive espoliando as pessoas, você é um agiota, Zaqueu, como é que Jesus vai entrar aqui? Ele disse: não, ele falou que vem, eu acredito. Tempos depois estava Jesus adentrando a casa de Zaqueu. Zaqueu ficou tão contente, tão emocionado, que ele falou assim: Jesus, eu não sou digno que entres da minha casa, mas se eu espoliei, se eu tirei das pessoas o que não devia, eu agora vou fazer o seguinte: eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu tirei. E saiu distribuindo. Com todos aqueles que eram seus clientes, ele distribuiu o dinheiro devolvendo. Aí é o momento que Jesus diz que é a salvação. Porque ele olha para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, a salvação entrou na sua casa. Quem entrou na casa de Zaqueu? Jesus. Então Jesus é a salvação. E ele diz isso para Zaqueu. E é aí que nós entendemos por que Jesus é a salvação. Zaqueu, a salvação entrou na sua casa. Por quê? Porque Zaqueu compreendeu a lição de Jesus. Chamá-lo, indicá-lo pelo nome, mandá-lo preparar as comidas de que ele necessitava para ele e para os seus discípulos. E Zaqueu, quando compreende, diz assim: meu Deus, eu estou espoliando as pessoas, eu estou tirando das pessoas, eu não posso fazer isso, então vou devolver. E devolveu, tostão por tostão. Zaqueu, tempos depois de muitas outras reencarnações, segundo informações da espiritualidade, reencarna no Brasil como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que tem uma trajetória lindíssima. Depois de desencarnado, ele já poderia ultrapassar as barreiras do planeta Terra, isto é, nós evoluímos assim, hoje na Terra, amanhã outros planetas melhores do que a Terra e assim sucessivamente. Eu estou pedindo para ficar aqui, porque vai ser regeneração, não quero nem sair, fica aí, não quero nem sair. Peço a Deus, com toda a sinceridade de Deus, que a minha próxima reencarnação seja no planeta Terra, quiçá do Brasil. Mas quero voltar aqui ainda, porque o planeta está mudando. Eu quero fazer parte desse contexto. Eu quero fazer parte dessa mudança, porque nós somos aqueles espíritos escolhidos para estarmos aqui, neste dia de hoje, para estarmos aqui no planeta Terra, na sua transformação. Então, façamos o melhor. Façamos o melhor que Jesus pode nos dar. E Zaqueu, então, fez aquilo, agradou a Jesus, e Jesus sai. Sai dali e encontra com um moço rico, garoto jovem, cheio de dinheiro, um playboy da época, gostava de fazer a corrida de bigas, segundo o livro Jesus no Lar. E aí, deixa eu falar para vocês dos espíritos do livro que eu li, é Lúcio, muita gente conhece esse espírito Lúcio, que escreveu esse livro sobre o planeta Capela. Então, e a Sandra Carneiro foi um médico. Então, ele sai e encontra o moço rico. O moço rico era um playboy, gostava de corrida de bigas, aquela coisa toda, tinha muito dinheiro. E ele chamou ele e olhou para ele: meu filho, o que tu está fazendo com o teu dinheiro? Eu faço isso, faço aquilo. Ele diz: olha, vá, pegue tudo que tens e dê aos pobres. Ele olhou para Jesus: esse cara é maluco. Como é que eu vou pegar tudo que eu tenho e vou dar aos pobres? Não. Ele não entendeu a mensagem de Jesus. Como é que nós damos tudo que nós temos? Aquilo que nós temos. Se você tem 10 quilos de arroz, você não pode dar 2? É o que você tem, você pode dar. É isso que Jesus queria dele. Ele não entendeu a mensagem. Vá, pegue tudo que temos. O que é que nós temos?
Eu tenho 10 calças, não posso tirar 5 e doar? Tem 10 pares de sapato, não posso tirar 3 e doar e ficar com 2? Posso. Então, o que Jesus queria dele, e que nós devemos aprender essa lição, é: vá, pegue tudo que tens, o que nós temos, e dê aos pobres. Ele disse: não, Senhor, não vou fazer isso não. E Jesus disse para ele só o seguinte: louco, esta noite pedirão a sua alma. Por quê? No átimo de segundo nós estamos aqui, no átimo de segundo nós não estamos mais. Então, é viver dignamente todos os dias, como se fosse o último dia de nossas vidas físicas. Fazer o bem, gente, não custa. Fazer o bem, às vezes, é dizer uma palavra de conforto a uma pessoa que está ao seu lado. E às vezes nós falamos assim: ah, Senhor, olha, se eu ganhar na loteria, aí eu vou... É o que você tem, não é o que você vai ter, o que não terá nunca. Dê o que você tem. Então ajude, faça a sua parte. A caridade material é importante, você pode fazer, não custa. Ah, mas eu estou preocupado porque lá em casa, todo mês são 15 quilos de arroz. Se eu tirar 5 e levar para a casa do caminho, vai faltar. Ledo engano, não falta não. Pode ter certeza, não falta não. Não falta. Então Jesus queria exatamente que aquele rapaz fizesse isso. Dar o que lhe sobrava, não era para ele ficar pobre não. Porque os ricos existem na sociedade para manter a população trabalhando, funcionando e ter dignidade. É para isso que eles existem. A riqueza foi feita exatamente para isso, para aqueles que a possuem, distribuir dessa forma. Tem empregos, ajude as pessoas que você possa. Isso Jesus ensinou de forma magistral. Conta no livro Cartas e Crônicas, talvez, desculpe, às vezes a memória falha mesmo, que esse rapaz, após ter saído dali, foi fazer uma corrida de biga. Biga é aquele carro romano que tem 2 cavalos puxando, e faziam muitas corridas em torno do centro romano, do cerco romano. E ele foi fazer a corrida, um rapaz, outro, mal intencionado, veio com a biga e jogou as rodas da biga entre a dele, ele capotou e morreu fisicamente. Como chegará na espiritualidade? Com as palavras de Jesus na cabeça: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma, e o que você não fez terá consequências. Porque às vezes nós ficamos esperando punição de Deus. As pessoas vivem pensando em morrer e ir para o inferno. Que coisa grotesca! Morrer e ir para o inferno é uma coisa muito grotesca. Como ser queimado? Eu quero ser queimado, o corpo físico cremado, mas o espírito não queima nunca. Mas as pessoas têm um medo terrível. Sabe onde está a lei de Deus? Diz o livro dos Espíritos: na nossa consciência. Se você cometeu algum engano, imediatamente a tua consciência vai fazer você responder por ele. Divaldo Franco conta uma história muito bonita de Chico, em que Chico tinha empresários, pessoas que ajudavam Chico a dar as coisas que ele precisava dar para os pobres. E uma vez chegou um empresário na casa dele, dizendo assim: Chico, eu sofri uma desgraça imensa, Chico. Foram no meu escritório, Chico, levaram meu ganha-pão, tiraram todos os computadores, tiraram o dinheiro que eu tinha guardado lá e levaram, Chico. Aí Chico olhou para ele: calma, meu irmão, é bom devolver, né? Ele aí entendeu, é bom devolver. Devolver é difícil, mas é bom. Ele aí compreendeu: tá bom, Chico, eu vou reconstruir tudo. E reconstruiu e foi feliz. Então, Jesus quer que nós sejamos assim. Finalizando, Jesus nos conta uma coisa maravilhosa, que é a parábola do bom samaritano. Gente, se a gente parar para analisar a parábola do bom samaritano, nós não vamos ter problema nunca nas nossas vidas. Vamos aprender a caridade espiritual, vamos aprender a caridade no mundo físico, como nós podemos fazer, e vamos aprender assim com os preceitos de Jesus. O doutor da lei, querendo experimentar Jesus, pergunta a ele: o que farei, Senhor, para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: o que está escrito? Ele: não sabes na lei? E a lei mosaica, lema Torá, primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar, gente, não temer. Tem gente que tem medo de Deus. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo: ao próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? Aí ele pergunta para Jesus: quem é o próximo?
Vou te contar. E Jesus conta para ele, é longa, vou só resumir, a parábola do bom samaritano. Estava lá o senhor que foi agredido por ladrões, deitado, e passou ali um juiz, passou um padre, passou todo mundo ali que podia passar, olhou para ele e foi assaltado, foi embora. O samaritano, que era o samaritano? O samaritano, sendo judeu, ele não se misturava com os outros judeus, porque ele tinha a sua própria sinagoga. Então, os judeus olhavam para ele, essas pessoas de uma vida, mas eram pessoas lindíssimas, coração de ouro, e que Jesus se dava como exemplo. E aí o samaritano chegou lá, olhou aquele homem, mas o que aconteceu, meu amigo? Vem cá, fui assaltado, peraí. Pensou as feridas, fez curativo, deu a ele água para beber. Olha, eu vou te botar em cima do meu cavalo e vou te levar para uma estância para que você lá fique, vou pagar para que você se recupere. Passaram juízes, passaram pessoas de religião, que foi um sacerdote, passou pessoas da vida comum, ninguém socorreu. E aquele homem vai lá e socorre. E aí Jesus pergunta, a história é muito mais bonita do que isso, né? Eu estou resumindo. E Jesus pergunta a ele, quem foi o semelhante daquele irmão? Quem foi? O próximo daquele irmão. Aí o doutor da lei, que queria fazer com que Jesus escorregasse, disse o seguinte, foi aquele que o tratou com misericórdia. Olha só a palavra misericórdia. Foi aquele que o tratou com misericórdia. Misericórdia é do coração. Misericórdia é tratar com o coração. Aí Jesus diz, vá e faça o mesmo. Esse exemplo de Jesus nos mostra algumas lições rapidinhas. Primeiro, que para socorrer, você não precisa ser juiz, não precisa ser rico, não precisa ser religioso. Vai e socorre. Exemplo, lógico que nós vamos sair daqui, pegar a primeira pessoa que nós encontrarmos na rua, vou pensar as feridas. Não, as coisas hoje, o contexto é diferente. O contexto é diferente. Nós temos que pensar Jesus como ele viveu aquela época. Não podemos trazer daquela época para cá, porque o contexto é diferente. Hoje as pessoas têm medo, até o primeiro que se aproxima de você, opa, peraí, natural, no momento que nós nos encontramos. Mas há outras maneiras de você socorrer. Visite um hospital, visite uma casa de saúde, visite um lar de rancenianos, doe o que você puder para instituições sérias. A Casa do Caminho está aqui, tem a sua campanha do quilo, tem a sua campanha de ajuda a outras pessoas que precisam realmente. Então, nós podemos fazer isso. Segunda lição de Jesus, tenha disponibilidade. Se você não pode dar nada, ele pegou o senhor e colocou no cavalo. Será que nós temos condições de fazer isso? Colocar alguém no nosso cavalo e sair andando? É para ser pensado. Então, minhas irmãs e meus irmãos, as lições de Jesus são exatamente para isto. Esse Jesus, redivivo em nossos corações, está todos os dias nos chamando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Porque o meu jugo, que é aquilo que o boi carrega nas costas, é leve. O jugo de Jesus é suave. Meu jugo é leve. Mas vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E como é que nós vamos a Jesus? Gente, pare, ore, confie, como disse Abigail a Paulo de Tarso. Nós temos que orar e confiar. Tem gente que nem ora e diz que orou muito. Faz um segundo de prece e acha que aquilo é a coisa melhor do mundo. Orar é falar aquilo que seu coração está cheio. Mestre, eu preciso da sua ajuda. Eu estou numa aflição muito grande. Me dê o rumo, me dê a direção. Não é dinheiro não, gente, porque tem muita gente que pensa que vai pedir dinheiro a Jesus. Não peça não. Vai trabalhar. Não peça dinheiro a Jesus. Pode pedir até um companheiro ali, um amigo, mas a Jesus não. Porque as coisas materiais, nós cuidamos. Jesus cuida da nossa espiritualidade. Por quê? Jesus nos ensina em todos os momentos a sermos felizes em nossas vidas. Faça isso, disse-nos o Mestre Jesus, e viverás. No mundo tereis tribulações, mas tendes bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo e nós venceremos. Um grande abraço, boa noite a todos. Fiquem com a música da Bisa.
Eu pedi ela para tocar uma música especial nesse finalzinho. Número 17. 37. Ouvi dizer que precisamos saber quem é Jesus. Jesus. Ouvi contar por entre as ondas do mar histórias de pescadores, homens tão sonhadores, de um certo homem de olhar sereno lançava ao mundo novo sentimento. Quando falava fazia brilhar seus olhos azuis. Quem é Jesus? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é a luz do mundo? Como não saber? Como não saber? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é a luz do mundo? Precisamos saber quem é Jesus, né? Mas ainda estamos tão distantes de conhecer realmente Jesus. Mas o que importa é que já conhecemos e experimentamos a misericórdia de Jesus, o seu amor por todos nós. E hoje foi um dia, né, que Ele nos concedeu a graça de ouvir o nosso irmão Hamilton, né? Que com tanta propriedade traz a sua sabedoria, transmite a gente as mensagens de Jesus, do Evangelho de Jesus, e que a gente fica assim, pasmo, tentando entender, tentando absorver, e aí a hora passa e a gente nem percebe, né? Gostaríamos de ficar um pouco mais, não só absorvendo o conhecimento do nosso irmão, mas acima de tudo, aquilo que vai nos direcionar ao encontro de Jesus. E agradecemos ao nosso irmão Hamilton, né? Casa do Caminho é sempre grata, porque ele atende ao nosso convite sempre com muito carinho, aqui vem de toda boa vontade, com certeza, e vamos torcendo para o próximo ano tê-lo aqui de novo conosco, né? E leve o nosso abraço a todos lá do discípulo de Tiago. E assim, então, nós vamos aos nossos passes.
Jesus, Mestre amado, Jesus, luz do mundo, Jesus, querido amigo, companheiro de todas as horas, quão maravilhoso para todos nós termos sido convidados mais uma vez para este grande banquete em que enviastes os teus mensageiros ao nosso encontro, nos envolvendo, nos acalentando. E agora, Mestre amado, nos sentimos num ambiente como se fosse um pedacinho do céu. A paz reina junto a todos nós. A tua luz nos ilumina. A tua bênção nos envolve, o teu amor nos encoraja. Somos conscientes de que lá fora enfrentaremos as vicissitudes do nosso planeta, mas com certeza nos momentos mais árduos lembraremos que te temos como guia e modelo. Nos momentos mais difíceis, lembraremos que tu és o nosso exemplo. E assim vamos sim superar todas as dificuldades e adversidades, sempre com a mesma confiança que tu caminhas conosco. Sim, Jesus querido, este teu planeta parece estar de cabeça para baixo, porque passamos por uma transformação necessária. Mas quando lembramos que tu és o Mestre, o guia, e que estás à frente, aí nos encorajamos em saber que tudo está no lugar que precisa estar. Basta nos confiar um pouquinho mais. Basta que aumentemos um pouco mais a nossa fé e a certeza de que
tudo passa, a certeza de que tu nos dissestes que és o caminho, a verdade e a vida. Se aqui estamos passando por tudo isso, é porque precisamos, e com certeza vamos sair mais fortalecidos lá na frente. Aqui viemos à tua casa para assim cada vez mais termos contato com a tua doutrina. E hoje não foi diferente, através do nosso irmão Hamilton, que com todo carinho e desprendimento aqui nos proporcionou o melhor. Para ele, Jesus querido, também te rogamos bênçãos de luz, paz e saúde. E assim vamos caminhando, rogando-te, Jesus querido, pelos nossos irmãos mais sofredores, aqueles que ainda não te conhecem, que não sabem que podem encontrar em ti o bálsamo, o alívio e a força. Sim, Jesus, é para eles que neste momento te rogamos, que eles possam sentir um pouquinho sequer deste bem-estar que ora experimentamos, e que esta paz se faça nos corações e nas consciências, para que aqueles que têm a responsabilidade possam fazer cessar as guerras, encontrando sempre um caminho pacífico para o recomeço, e que este nosso planeta possa sim caminhar em direção à regeneração, e que sejamos merecedores de um planeta regenerado. Mas nos cabe também te rogar, Jesus, que através de Ismael interceda pelo nosso querido Brasil, que também passa por momentos delicados, e como já sabemos, nada é por acaso. Mas a transformação necessária ocorrerá, e que o nosso querido Ismael abençoe as nossas autoridades, para que estejam orientadas e inspiradas nas suas decisões, e que sejam as melhores decisões para o nosso país e para cada um de nós, especialmente os mais necessitados. Que realmente o nosso querido Brasil possa cumprir a missão espiritual que lhe foi confiada, em ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Que no momento exato possamos todos nós experimentarmos dias de paz, harmonia e fraternidade. E assim, Jesus querido, como médico supremo, médico de almas, cura as nossas dores morais, mas estenda as tuas mãos curadoras a todos os enfermos, onde quer que estejam neste momento, e sintam alívio às suas dores e sofrimentos. Quem sabe mereçam plena recuperação. Obrigado, Jesus querido. Obrigado, Mãe Santíssima, que sempre nos envolve no seu manto de luz e de amor.
Obrigado, querido Bezerra, nosso guia, nosso mentor, aos amigos espirituais que nos envolvem, mas acima de tudo, o nosso agradecimento ao Deus, Pai e Criador, pela graça de mais um dia. E assim sendo, damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece nossa alma aquece aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, Tá. Então, só lembrar que nossas campanhas permanentes do quilo, do enxoval de bebê, ainda existe CD da Bisa vende na nossa secretaria. E lembrar a todos a campanha de Natal, campanhas de brinquedo, que tem uma lista lá na secretaria. Aqueles que quiserem contribuir de alguma forma, chegam lá e até o dia 12 podem trazer brinquedos, tá bom? Para a nossa campanha de Natal, tá bom? Antes de vocês saírem, eu queria pedir uma vibração especial pelas nossas irmãs Vera, Regina e Márcia, que estão doentinhas em casa e não compareceram ao trabalho hoje. E queria pedir também uma vibração especial pelo nosso José Benigno, que faz aniversário amanhã, tá bom? Então, mas essa vibração que eu quero de vocês é a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim que todos sejam envolvidos pela luz de Jesus, trazendo para eles harmonia, saúde, força e muita paz. Obrigado, né? As melhores vibrações vocês já trazem todos os dias com a força, com a presença, com o carinho de vocês. E que possamos estar juntos por muito tempo. Obrigado por tudo, tá bom?